Nesta aula, nós vamos gerar os modelos digitais de elevação, tanto o MDT quanto o MDS. A diferença da aula passada é que agora a gente vai gerar esses produtos de forma 2D. Agora serão imagens rasters e são as mais utilizadas no mercado por conta que são arquivos mais leves, por serem 2D. Só que o interessante é que por mais que vão ser imagens 2D, é possível fazer a análise da altimetria nestes produtos. Então vamos gerar primeiro aqui para o MDS, dando 2 cliques e deixando em negrito, vindo em fluxo de trabalho, construir DEM, build DEM. Repare que a gente pulou aqui do fluxo de trabalho essas duas opções, que é construir textura e build tiled model, tá? Essas duas ferramentas eu expliquei no módulo seguinte, que são ferramentas que para quando você está fazendo produtos para mapeamento, tá? Produtos cartográficos, elas não influenciam muito, são questões mais visuais. Então eu deixei no módulo seguinte porque elas são opcionais aqui para o mapeamento aéreo. Então a gente vai vir aqui direto em build DEM. Como a gente vai estar construindo aqui a DEM pro MDT, a gente vai utilizar como fonte a mesh, que foi a malha triangular que a gente editou na aula passada. A gente aplicou suavização, a gente já corrigiu de todos os erros que poderiam ter, de picos, buracos, tá bom? Então a gente vai utilizar a mesh. As outras opções aqui é a Sparse Cloud, que é a nuvem de typepoints, o mapa de profundidade, que aqui também vai demorar mais. No módulo passado eu até mostrei a diferença, né, que dá ali um pouco de detalhamento, mas aqui você pode gerar normalmente com a Dense Cloud, que seria através da nuvem de pontos, só que se você gerar através da Dense Cloud, não vai vir aquela suavização que a gente aplicou, tá bom? Então, para gerar as curvas de nível que a gente vai gerar nessa aula em cima desse produto que a gente vai gerar agora, é interessante a gente utilizar a mesh aqui como fonte. Qualidade só dá para você mudar quando você gera com o mapa de profundidade. Interpolação sempre habilitada, a mesma explicação do que a gente fez anteriormente. E aqui em Point Classes a gente não consegue selecionar porque a Mesh a gente já tinha selecionado as classes para fazer esse modelo aqui. Então só contém informação do terreno, tudo bem? Resolução é a distância de um ponto até outro. Então a gente tem aqui, ó, tá em metros, né? 21 centímetros, que foi mais ou menos o que a gente tinha calculado quando a gente selecionou lá na Dense Cloud o nível médio, né? E aí a gente fez aqui, multiplicou pelo GSD e deu mais ou menos esse valor mesmo. E aqui é o total de pixels, tá? Isso daqui a gente não precisa mexer. Então vamos dar um OK. Terminada aqui a geração, é só a gente dar 2 cliques aqui para analisar o produto, ó, e pronto. Aqui está o nosso MDT e agora repare que aqui a gente só tem o eixo X e o eixo Y. A gente não consegue mais mexer naquela scroll que fica aqui no meio, né? A gente rotacionar os eixos porque é um produto 2D. Aqui a gente tem a escala da altimetria, então o ponto mais baixo que a gente tem aqui tem 354 metros de altitude e o ponto mais alto 426 metros. Então, do azul até o vermelho, as cores mais frias são os locais mais baixos e as cores mais quentes aqui são os locais mais altos, tudo bem? Esse produto aqui, na verdade, ele vem em tons de cinza, tá? Então ele varia de 0 a 1. Para mostrar para você, é só vir aqui com o botão direito em cima do produto, Set Palette, e colocar ele aqui, ó, Gray Scale, que é a tabela, né, digamos assim, é a escala aqui que ele faz de 0 até 1 e ele interpola as altitudes aqui no meio. Em preto é mais baixo e o que estiver em branco são as regiões mais altas, tá? E o que o software faz? Ele aplica uma paleta de cores para ficar mais fácil a nossa interpretação. Esse daqui é o nosso MDT e repare, ó, que ficaram aqui ainda alguns picos, tá? Alguns buracos, essa região aqui ficou bem ruim, né? Mas não é a nossa área de interesse. E a gente vai fazer a delimitação dessa área exatamente agora, tá? Como que a gente delimita aqui essa área de interesse? Ou a gente poderia já ter delimitado desde o início, lá quando a gente tinha o segundo alinhamento de fotos, tá? Na nossa nuvem de typepoints, se a gente quisesse diminuir aqui o nosso retângulo envolvente, que nem eu expliquei no processamento do módulo passado. Na Dense Cloud, quando a gente consegue visualizar melhor o nosso produto, também, se eu quisesse ter deletado aqui os pontos em volta, também daria para ter feito isso. E eu posso deletar aqui
no nosso MDT, tá bom? Como que eu faço? Eu venho em Ficheiro, Importar, Import Shapes. E agora a gente vai lá naquela pastinha Área Rural, Documentos, e a gente vem essa opção aqui, ó, Limite, que a gente vai importar nossa área limite. Então repare que aqui você pode importar um shapefile, que geralmente é um arquivo de GIS, KML, KMZ, que é a área lá do Google Earth, um DXF se você fez no AutoCAD, tá? Até o TXT, se você colocar aqui as coordenadas. Então você pode importar vários tipos de arquivos para estar delimitando a sua área. Eu vou dar aqui um abrir, aqui você pode colocar não, que a gente não quer substituir. Olha só, ele já importou aqui nossa área de interesse, e essa área ela aparece aqui na pastinha Shapes. Então, ó, ela já vem com o nome aqui Limite, tá bom? Para o software, esse polígono que a gente importou, ele só é mais um polígono. Para ele, por enquanto, ele não está identificando que o que tem dentro do polígono é a nossa área de interesse. Para a gente conseguir fazer isso, a gente clica em cima dele, botão direito, vem nessa opção Set Boundary Type e coloca Outer Boundary. E agora ó, ficou zebrado e ele está entendendo que tudo que tem dentro é de interesse. Se você tivesse colocado aquela outra opção, Inner Boundary, ele ia entender que tudo que estivesse fora ia ser sua área de interesse. E aí ele ia fazer um buraco aqui no meio, depois quando a gente fosse cortar essa área, tá? Então sempre coloquem Outer Boundary, que nem a gente selecionou. Vamos vir em cima da DEM, botão direito, Transform DEM, e aqui é só a gente dar um OK e um Yes. E ele vai fazer o recorte aqui somente da nossa área de interesse. Esse daqui é um sítio que ele continha aqui essa pontinha, tá? Depois aqui que passa a estrada, não tem problema. Então, ó, aqui a gente já tem a nossa área de interesse delimitada. E agora, vamos gerar também essa área aqui, ó, para o nosso MDS, tá bom? Então, 2 cliques aqui em cima do MDS, fluxo de trabalho, build DEM. Aqui agora a gente vai gerar o nosso MDS utilizando a Dense Cloud. Como a gente gerou a Mesh, para a gente não é interessante aqui utilizar a Mesh, porque no caso a gente não fez nenhum tratamento na Mesh, tá bom? Então aqui na verdade tanto faz usar a Mesh ou a Dense Cloud. A única diferença é que se você usar a Mesh, você não precisa selecionar novamente a classe de interesse, e se você selecionar a Dense Cloud, você tem que mexer aqui, ó. Então se eu vier em selecionar, eu tenho que tirar somente a classe Low Points, porque não são pontos que ele fez a classificação corretamente, ele não identificou qualquer classe e não é interessante para a gente. Dá um OK. Mesma explicação aqui, tá? A resolução é o espaçamento entre os pontos, total de pixels, enable aqui da interpolação sempre habilitado, a gente pode dar um OK. E pronto, fez aqui a geração do nosso MDS. Aqui é um produto mais fácil, né, mais simples, porque a gente não precisa analisar se teve erros aqui na classificação ou não, porque tudo aqui é interessante para a gente, menos os low points que a gente já desmarcou, tá? E a mesma explicação da geração do MDT. Por mais que é um produto 2D, cada pixel ele contém um valor de altimetria. Então, conforme eu passo o mouse aqui, ó, observe aqui embaixo que tem a coordenada altimétrica, ó, 373 é a altitude, né? 373 metros. Conforme eu vou mudando o mouse, ó, ele vai mexendo, ele vai alterando aqui a altitude, tá bom? Então, cada pixel contém um valor armazenado de altitude. E esse é o bacana desse produto, que ele é um produto 2D, mas a gente consegue fazer análises altimétricas. E aqui, a escala de altitude ela é um pouquinho maior aqui, esse valor, porque ele está considerando a elevação de árvores, né, da vegetação e também das construções que tem aqui. Então ele vai ser um pouco maior mesmo. Aqui a gente pode fazer a delimitação da mesma forma ó, que a gente aplicou aqui no nosso MDT, tá? Então é só dar 2 cliques aqui, ó. Se eu vier em Ficheiro, Importar, Import Shapes, delimitar aqui, ó, nossa área limite, tá? Vou dar um abrir, dar um no. Pronto, aqui em Shapes ele já abre aqui pra gente. Vou fazer a mesma coisa, tá? Se você achou que ficou estranho aqui essa pontinha, ó, pode até movimentar um pouco pra cá. É que essa pontinha fazia parte aqui do sítio. Então, ó, só aumentar um pouquinho mais aqui para nossa visão, tá? Então, pronto.
Agora, o que a gente faz? A gente precisa falar para o software que tudo que está aqui dentro é a nossa área de interesse. Então, eu clico aqui na forma, botão direito, Set Boundary Type, Outer Boundary. Pronto. Agora eu venho lá em cima da DEM, botão direito, Transform DEM, vou dar um OK e vou dar um Yes. E ele aqui já cortou aqui a nossa DEM, tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso MDS, temos o nosso MDT da área de interesse. Vou só deixar aqui igual o outro produto, só para ele cortar de novo, tá? Só vir aqui, Transform DEM de novo, dá um OK, um Yes, e ele tira aqui essa pontinha. Então, repare que tudo que tiver dentro aqui do nosso polígono da área de interesse, ele tira para fora, tá bom? Agora, nós vamos gerar as curvas de nível em cima desse produto do MDT. Lembrando que a gente sempre gera a curva de nível em cima do MDT. A gente não gera em cima do MDS, porque curvas de nível ela acompanha sempre o terreno. Não tem curvas passando em cima de vegetação, muito menos de edifício, tá bom? Sempre em cima do MDT. Então, para gerar as curvas aqui, eu venho com o botão direito em cima da DEM, opção Generate Contours. Aqui ele já calcula automaticamente a altitude máxima, a altitude mínima, e aqui ele pergunta aí que distância vertical, qual que é o espaçamento que a gente quer entre as curvas. Aqui ele está de 1 em 1 metro, vamos deixar assim, depois a gente pode gerar de mais. E a gente sempre marca essa opção para prevenir que as curvas de nível se interceptem. Tem uma propriedade que diz que as curvas, elas nunca se interceptam. Eu nunca vi o software fazendo isso, mas só para garantir, vamos marcar essa opção e dar um OK. E pronto, foram geradas nossas curvas de 1 em 1 metro. Então repara aqui que ele gera aqui de forma bem fácil, bem simples e é bem bacana as curvas. Ele sempre vai gerar aqui ó, uma bolinha ou outra, porque é bastante detalhamento. Essas bolinhas geralmente a gente deleta, tá? É só clicar em cima, botão direito e Delete Shape e dar um Yes. Ou senão você pode selecionar ó, e dar um Delete no teclado mesmo, tá? Essas bolinhas, ó, a gente faz uma limpeza assim de forma manual aqui, de forma rápida, ou se não, depois eu vou ensinar no módulo que vem a aula de exportação, você pode exportar para o AutoCAD e depois deletar essas bolinhas de uma vez só, tá bom? Aí cada um tem um jeito de fazer isso, mas isso aqui é um pouco mais simples. Dar deletar. Se você apertar o Ctrl, ele fica selecionado aqui. Você pode selecionar mais de um e deletar mais de uma vez. Quando elas estão muito perto, assim, ó, uma tática, uma técnica que eu uso, ó, você pode vir aqui na opção selecionar, né, de forma livre, ó, e seleciona ó, todas aqui de uma vez, cuidado para não pegar as curvas principais, ó, e deleta, tá? Que aí é mais fácil até do que apertar o Ctrl. E pronto. Aqui, quando você clica em uma curva de nível, você pode também estar fazendo pequenas edições. Então, por exemplo, quando você clica na curva, ele vai mostrar aqui para você quais que foram os pontos que ele utilizou para a geração dessa curva, tá? Então, eu vou até dar um exemplo aqui nesse ponto que eu vou deletar. Se você, por exemplo, quisesse deletar um vértice, é só você passar o mouse em cima dele e clica na tecla R de reset, tá? Ó, ele deleta o vértice. E se você quiser inserir um vértice, aperta a tecla I de Insert e você consegue inserir vértices, mas eu não indico que você faça aqui essa edição se você não entende muito aqui de edição de curvas de nível, tá bom? Então, ó, terminado aqui, pronto. Já estamos com as curvas prontas aqui de 1 em 1 metro, tá? Só deletar esse daqui também. Mais um. Pronto. E agora, só para a gente fazer aqui de forma organizada, essas curvas de nível que a gente gerou aqui agora são essas daqui, ó, contornos. Então, vamos renomear para a gente saber quais que são as curvas de nível. Então, botão direito, opção renomear. Vamos chamar de curvas de nível 1 metro, que é a distância aqui de 1 metro. Agora, vamos gerar para você ver também de 5 em 5 metros, por exemplo. Como que faz? A gente vem aqui com o botão direito primeiro e desabilita essas curvas de 1 em 1 metro, tá? Só vamos desabilitar aqui a visualização para que a gente consiga visualizar de 5 em 5. Para ver de novo de 1 em 1, ó, é só clicar com o botão direito e habilitar. Então aqui desabilita e aqui habilita. Não clique aqui em remover
layer ou remover shape, porque senão você vai deletar suas curvas. É só no enable ou disable, tá? Vou desabilitar. Para gerar a mesma coisa, botão direito em cima da DEM. Generate Contorns. Vamos colocar agora aqui distância de 5 em 5 metros. Vou dar um OK. Vamos renomear aqui, ó. Botão direito, renomear. Curvas de nível 5 metros, tá? Então aqui ele gerou de 5 em 5, ó. Só tirar essas bolinhas aqui. E se você quisesse até mais detalhado, né? Por exemplo, de 20 em 20 centímetros, poderia estar gerando aí também, tá? Aqui é só um exemplo, vou até desabilitar aqui agora. E depois, no módulo seguinte, tem uma explicação de como que faz para exportar essas curvas de nível. Essa aula foi só para gerar as curvas de nível e também gerar os nossos MDT e o nosso MDS. Tudo bem? Salvem o projeto e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer a geração do nosso último produto cartográfico, que é o mosaico de ortofotos.